Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender a parafusar, tá? Usando aí a parafusadeira, tá ok? Nós vamos parafusar usando dois tipos de parafuso. Nós temos aqui o parafuso 4x40, que é o maior, e temos o parafuso 4x25, tá? No 4x25, a gente vai unir duas peças dessa forma. Ele vai servir para quando a gente for unir um armário no outro. E o parafuso 4x40, nós vamos unir peças dessa forma aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Então, nós vamos unir peças desse jeito aqui. Então, para montar os armários, tá bom? Para fazer a montagem dos armários, tá ok? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que nós vamos fazer isso, tá? Aqui, ó, eu tenho uma parafusadeira com um escariador. Esse escariador, ele vai servir já para fazer a cabeça, fazer o encaixe da cabeça do parafuso, tá ok? Então esse parafuso ele é de 3 milímetros e o escariador para 3 milímetros também, tá? E a outra máquina aqui, eu tenho a ponta de parafusar, tá ok? Vou utilizar outra máquina aqui, também da mesma forma, com escariador, mas que eu regulei a broca para ficar maior para o parafuso que tem 40 centímetros, 40 milímetros, tá bom? Esse escariador é interessante porque a gente pode vir aqui, ó, nesse parafusinho bem aqui, ó, com a chavezinha a gente desenrosca e a gente põe o parafuso do tamanho que a gente quiser. Então vamos lá. Então aqui eu vou usar como se fosse unir dois armários. Aí por que 4x25? Porque essa peça aqui ela tem 3 centímetros. Aí como eu vou usar um parafuso de 25, então ele não vai atravessar as duas peças. Então eu vou parafusar aqui, vou furar. Então veja, ó, que já fica o furo de encaixar a cabeça do parafuso. E aí com a outra máquina eu venho para poder parafusar. Aqui é interessante treinar para ter o controle da máquina na hora de parafusar. Então, veja aí, ó, que o parafuso ficou certinho na peça. Não pode afundar muito e nem pode ficar para fora. Essa é a maneira correta de parafusar. Porque depois querendo colocar um adesivo aqui, tem um adesivo para tampar o parafuso, o adesivo vai colar perfeitamente, tá? E agora nós vamos para parafusar essa outra peça. Então aqui é mais complicado um pouco. Por quê? Porque eu tenho que segurar a peça para ela ficar alinhada aqui uma com a outra. E enquanto eu seguro aqui, eu com uma mão só, eu tenho que furar para poder parafusar, tá? Então vou parafusar aqui para vocês verem. Isso aqui tem que praticar, tá? É prática. Então vocês treinem bastante antes de pegar o móvel de algum cliente para poder fazer. Então veja, ó, que aqui eu vou parafusando, tipo dando soquinho, ó, com a máquina. E aí o parafuso vai ficar da mesma forma que o outro, ó, certinho. E aqui a minha madeira também ela vai ficar certinha quando eu parafusar uma na outra. Vou parafusar mais um.
Então esse é o parafuso 4x40. Então tá aí a minha peça parafusada. Veja aí o jeito que a peça tá. Então nessa eu usei o 4x40. Já essa que é para unir um no outro, eu usei o 4x25. Ele vai ter 25 centímetros de tamanho. E esse aqui ele vai ter, corrigindo, ele vai ter 25 milímetros de tamanho, que é 2,5 centímetros. Como a peça tem 3, cada uma dessa é 1,5 centímetro, então eu tenho 3 centímetros. Então o meu parafuso tem 2,5 centímetros, que é 25 milímetros. E aí nesse aqui eu usei o parafuso de 4 centímetros. Por quê? Porque eu tenho uma peça aqui de 1,5. Então ele vai entrar 1,5 aqui e o restante do parafuso vai entrar nessa peça aqui, ó. Então aqui a gente pode usar até um parafuso de 5 centímetros, tranquilo, tá? 5, 5,5, vai depender do tamanho que você deixar a sua broca. Então se o seu parafuso for 5 centímetros, você tem que aumentar ele para 5 centímetros. Veja aqui, ó. Veja aqui, ó, que eu deixo ele mais ou menos o tamanho do parafuso, tá? Esse aqui ainda foi regulado um pouquinho menor do que o parafuso, mas eu gosto mesmo de regular até ele chegar no final do parafuso lá, o tamanho do parafuso, porque aí você evita de rachar a peça, tá? Então é isso daí, pessoal. Até o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida